Design for Democracy, o D4D, no Brasil, a atuação dessa organização no Brasil, que é uma organização guarda-chuva que financia e forma parcerias com organizações da sociedade civil brasileira para enganar a população brasileira e fazendo-os acreditar que ações estão sendo conduzidas por outros brasileiros como ações de base, de baixo para cima, e não de cima para baixo, com financiamento e orientação de organizações de inteligência americanas. Isso é uma ação parasitária. Design for Democracy foi estabelecida pela NDI como coalizão de parceiros do NED para aumentar a censura da mídia social ou com a justificativa de aumentar a resiliência digital contra a desinformação. Então, nós temos aí o conselheiro do TSE, Marco Rubio, e eu não quero destacar nenhum indivíduo brasileiro, e vou tentar ser o mais diplomático possível ao relatar isso aqui, mas eu gostaria de dar alguns exemplos de indivíduos brasileiros e instituições brasileiras que acredito que personificam a natureza do financiamento e suporte e capacitação e manipulação do governo americano afetando instituições brasileiras. Antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de destacar que o NDI, que é o ramo democrata do Central Intelligence Agency, da CIA. Então, seu comitê diretor é composto de 5 organizações, cada uma financiada pelo governo americano. Então, IFES, que é a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, que é o ramo do NED, relacionado à manipulação de processos eleitorais e políticos de países estrangeiros. A mesma coisa com relação ao International IDEA, outro grupo do NED, financiado pelo governo americano, financiado pelo NED diretamente. E o Instituto Republicano Internacional, né, que é o ramo republicano do NED. E também o National Democratic Institute e o Internews, que desempenhou um papel significativo na censura à internet. Internews recebeu $500 bilhão da USAID. Capacitou 9.000 jornalistas ao redor do mundo. Apoia financeiramente mais de 1.000 organizações de notícias ao redor do mundo. Então, na década de 70, uma operação conhecida como Mockingbird foi divulgada. CIA controlando organizações de mídia, centenas ao redor do mundo. Assim como o NED, CIA não fornece os fundos diretamente. É a NED, né, que financiou organizações de mídia no Brasil. Então, o NDI atua como a secretaria permanente desse comitê diretor do NDI. E vemos aqui que o ministro Luiz Barroso estava em coordenação com o NDI. Ou seja, é o ramo do Partido Democrata da Agência Central de Inteligência. Eu tenho aqui um clipe que eu vou divulgar aqui. Eu vou tentar ser cauteloso com relação ao tempo, mas nós temos aqui reuniões diretas entre o ministro Barroso e NDI dentro do Brasil, arquitetando para controlar o ambiente de informação em torno das eleições brasileiras. Então, é um crime, se houver uma investigação criminosa de membros da sociedade civil brasileira ou ONGs de articularem com membros do governo brasileiro. Então, por que o ministro Barroso não está sob investigação criminal? Então, no comitê diretor, eu destaquei aqui o IFES, a Fundação Internacional, e eu fiquei chocado
observando ao longo dos últimos 7 anos, a IFES, financiada pelo contribuinte americano, organizando reuniões de planejamento de censura entre membros do governo americano e do governo brasileiro, arquitetando atividades de censura. Um tweet público, IFES Brasil, financiado pelo contribuinte americano, um ramo do NED, ramo do NDI, organizou 2 dias de discussões relativas às eleições brasileiras. Temos aqui o presidente do TSE. E falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Eu queria primeiro passar um panorama geral, antes de nos aprofundarmos. IFES, financiado pelo governo americano. Agilidade é tudo. Não podemos esperar 2 dias para responder a desinformação. José Gilberto Scandiucci, do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Então, IFES, se refere ao Guia CEPS de Censura da Internet. Vamos falar bastante sobre isso durante a discussão técnica. Então, só como prévia, CEPS.org. CEPS é financiada pela USAID, Agência Americana para Desenvolvimento Internacional, direcionada pelo Departamento de Estado e implementado pelo NED. Então, todas as organizações de soft power americanas envolvidas nesse programa de desinformação, censura à desinformação, atuando junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos o USAID, Departamento de Estado, e todo esse mundo, esse universo do NED, atuando aqui.